Thiago quer fazer as honras e fazer a claquete. A gente tem um ritual da claquete aqui. Só sim. um tapinha. Para. 1, 2 e... Aê, boa Lindo, claquete. olha, Boa cara. claquete. Acho que a gente, todos os convidados têm que fazer umas claquetes. Eu cara. acho que sim. Acho que a partir É de bem agora melhor. o Thiago começou essa nova tendência aqui. Obrigado. Rafael, hoje Opa. estamos aqui com o ilustríssimo professor, mestre, Doutor. doutor e agora papai, Opa, Thiago Ribeiro. isso aí, sou eu, galera, beleza? Seja muito bem-vindo, cara. Valeu pelo convite, rapaziada. Thiago tem mestrado e doutorado em cognição, né? Neurocientista, neurociências. O doutorado eu sei que está relacionado aos o uso a interferência dos videogames no TDAH, né? Isso. E acho que a gente pode começar falando por isso mesmo, né? Porque esse assunto é meio em voga Beleza. hoje em dia. Teve 2 casos horrendos, né? O aqui do Brasil. Onde que foi? Suzano? Horríveis. Suzano, né? Suzano, né? E o outro insano lá, lunático da Nova Zelândia, que Sim. filmou como se fosse um jogo mesmo, Sim, em né? primeira pessoa, né? Em primeira pessoa. é. Acho que ele colocou no capacete Uma GoPro, né? e transmitiu ao vivo ainda por cima, né? Assustador. Kátia, o que é isso? O que tá acontecendo, cara? Tem a ver, porque sempre que acontece um negócio desse, você vê em todo quanto é canto. É o videogame, videogame, causa violência. E aí você vê outras pessoas, não, tem estudos que não, mas tem estudos que sim. Sim. É uma informação que tá meio perdida, Sim, assim, é. né? Qual que é a real? Tem uma real ainda ou ainda tá. O Júlio ainda não voltou nesse caso? Bom, primeiro, valeu pelo convite. É sempre um prazer encontrar o Rafa, o Vini, são amigos meus ali acho que finzinho da adolescência, né? Começo da vida adulta, é. a gente se conheceu. E eu sou psicólogo, então eu trabalho um pouco nessa interface de tentar pensar tecnologia, games e tudo mais. Por mais que a minha especialidade, sim, já quero tirar um pouco o meu da reta ali da história, a minha especialidade um pouco mais é em cognição, né? O que o game faz no cérebro, do lado desenvolvimento cognitivo e tudo mais. Entendi. Mas, entre o mestrado e o doutorado, eu estava muito solitário aqui. Isso tem, talvez, eu fiquei 5 anos no doutorado, já estou 2 anos que eu terminei, 7, fiquei 2 anos entre... Então, assim, uma coisa de 9 anos para cá, que eu comecei a trabalhar mais forte com games, eu me sentia muito sozinho aqui, né, no Brasil. Então a gente criou um negócio que chamou Neurogames, que no primeiro momento a gente chamou de Neurogames, que era uma rede de pesquisadores de game. Ah. E comecei a fazer contato com pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, da América Latina, e no meio desse grupo eu fui conhecendo pessoas que trabalham especificamente com esse assunto que você trouxe, que é violência e games. Tá. Um outro assunto também que está na borda, que eu nunca trabalhei diretamente, mas é um assunto que me interessa, é games e dependência. Né? Eu acho que eles são assuntos conectados, né? O meu assunto, que é games e atenção, memória, tomada de decisão, cognição, é o assunto games e violência e o assunto games e dependência. O que acontece, a gente... Não, Fala. só é porque teve recentemente, se eu não me engano, que eles incluíram a dependência em videogames na lista de dependências boa, é isso mesmo. da Organização Mundial de Saúde, né? É, isso Se eu não me mesmo. engano. Então, a gente tem uma discussão ampla que é o seguinte, o game... ele causa violência? Vamos entrar direto nesse assunto. Ele causa violência? Jogar games faz você se tornar uma pessoa mais violenta, né? E aí algumas teorias psicológicas vão tentar discutir que sim. Por quê? Porque teoricamente você está sendo exposto por muitas horas a um conteúdo similar à violência. Né? Então, sei lá, a piada que todo mundo faz é assim, então quer dizer que se eu jogar Mario eu vou virar um cara que quebra muros, né? Vou ser um pedreiro bom. Uhum. Não, né? Teoricamente não, mas o grande problema é que jogar Call of Duty, ou jogar Counter-Strike, ou jogar Fortnite, teoricamente uma linha dos psicólogos diz que você está sobre ganho de emoção muito forte, porque é um jogo são os jogos que são chamados de jogos de ação. Né? Então esses jogos de ação, teoricamente, você tem que dar respostas emocionais e ao mesmo tempo respostas muito precisas de velocidade. Né? Isso então você ficaria horas e horas nessa emoção do conquista, mata, derruba, destrói. Isso teoricamente estaria te treinando para essas emoções no dia a dia. Isso é um lado dos pesquisadores. Que é um dos argumentos que eu já ouvi, né? Que
esse gênero, inclusive, surgiu de um programa que criaram para o exército americano treinar, né, os Combate soldados, Arms, né? Aí Mas, ficou- se você for, faz até um certo sentido, porque você está associando cargas emocionais, respostas emocionais que são de competição, frustrações e tudo, e você está adicionando, você está meio que fazendo uma ligação com a coisa da arma, do uso É o mundo da da violência, né? exatamente. Então, essa é uma linha de pesquisadores. Nos Estados Unidos, talvez o maior representante é um cara que chama Anderson. Todo artigo que sai é ele descendo o pau no videogame, assim, né? E é um cara sério, ele tem um método, ele tem uma linha de pesquisa, é um baita pesquisador. Só que do outro lado, a gente tem pessoas muito boas também dizendo o seguinte: a evidência que existe, ela não é forte, não é uma evidência de classe alta. Na verdade, a grande maioria das pessoas usam o game como válvula de escape, como escapismo, né, que é o termo que eles usam cientificamente. Então, na verdade, a pessoa vai lá para fazer o que ela nunca faria na vida real. Então ela atira, ela mata, ela compete, que antigamente, talvez na nossa época, na nossa idade, a gente fazia isso no futebol, a gente fazia isso, sei lá, no pega-pega, na polícia e ladrão da rua, taco, né? As coisas que a gente jogava, inclusive vocês jogavam bola, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, né? Vocês dois sempre jogavam bola no fim de semana. Eu sempre fui perna de pau. Há muitos anos vocês eram bons. Bons, é. Mas o negócio, mas o negócio era isso, assim, né? Pra galera do escapismo, o game não gera violência. Não tem evidências de que só o jogo gere violência. O que acontece é que existe um grupo pequeno de pessoas que tem um quadro psiquiátrico, né? Então, depressão, ou se você vê os meninos de Suzano, tinha uma história desgraçada, né? O pai preso, os dois eram usuários de droga, ele vivia com os avós, os caras tinham uma sensação de derrota na vida, parece que eles tinham sofrido, não sei se era exatamente bullying, mas segregação na escola. Então isso vai somando. A única coisa que os caras fazem o dia inteiro é jogar videogame, vira um fator de risco o videogame. Na minha experiência clínica, inclusive eu falei que o Anderson é o representante dessa primeira área. Da segunda área que eu acabei de falar é o Ferguson, que inclusive ele é um escritor super famoso nos Estados Unidos, é um baita pesquisador. Por que eu contei aquela história inicial de que eu criei uma rede de pesquisa? Eu acabei me conectando com esses pesquisadores, mais com o Ferguson, na verdade. A gente já conversou algumas vezes, tenho amigos que publicaram artigos com ele. Então eu me encaixo mais na turma que pensa que videogame não gera violência, né? Por mais que eu fico com a galera que acha que videogame gera dependência. Né, que aí eu concordo com o que o Rafa estava falando, que eu acho que além da OMS, a associação, agora me fugiu o nome, que é a de psiquiatria, né, internacional, que pôs, olha, videogame gera dependência. Né? Então, é uma área conturbada, controversa, não existe. Então, por exemplo, é isso, a Associação Internacional Americana, a APA, Associação Americana de Psiquiatria, vai lá e fala, videogame gera dependência. Aí essa galera do Ferguson vai lá e lança um baita artigo falando assim, primeiro, só tem branco nessa galera, só tem velho. Essa é a galera da velha guarda da psicologia, não trouxeram os artigos de gente que diz dados controversos, então eu não reconheço. Então é um baita pau científico. Assim. É que, aliás, muita gente às vezes não tem muita noção de que o meio científico, ele não funciona com verdades, né? Com consenso, né? A gente não tem essa coisa. Não, tem um estudo que fala isso. Então isso é uma verdade e ela está solidificada. A pessoa não entende que o processo científico, ele é sempre um processo, ele é contínuo. Você primeiro fala uma coisa e tem outras pessoas que entram para falar assim, não, a gente reveu, a gente fez um artigo sobre o artigo que você fez, mostrando que existem falhas na sua metodologia, na sua premissa científica e tudo e tal. Então, é legal isso de que, essa noção de que não é uma coisa finda, né? Tudo na ciência está sempre em aberto. Exatamente. E, assim, eu não consigo entender como é que pode ter essa associação. O que é mais claro na minha cabeça é assim, não é pessoal, no videogame não é pessoal. Então, o que é mais danoso para você, enquanto pessoa,
você jogar um videogame em que você não tá matando a pessoa de verdade e o seu cérebro compreende perfeitamente que aquilo Sim. é simulado, Sim, sim. né? Ou você ter dois pais drogados, né? Ah. Que ou você ser abusado pelos pais, Uhum. né? Qualquer coisa Não, mil mais, vezes pior ser né? abusado pelos pais. Então, certeza. assim, como é que pode ter, até levantar essa questão, porque e tudo que vem antes, e toda a outra parte do entretenimento, É, né? Você assiste o Bruce Willis, Duro de matar. né? Duro de Matar, você assiste Jogos Mortais, para pegar um exemplo mais gráfico. Isso também, então também existe uma discussão entre filmes. E existe. né? Existe. Existe. Tem um negócio que eles chamam de pânico moral, né? Então, por exemplo, quando Sócrates ia para, eles falam, né? Esse é o exemplo da literatura. Quando Sócrates começou a filosofar fora de templos e fora de sociedades secretas, né? Porque quando você tem lá um pré-socrático, agora me fugiu o nome dele, mas esse pré-socrático que agora fugiu o nome, ele ensinava pessoas, mas era em sociedades secretas. O povo não podia ter o conhecimento, né? Quando chega o Sócrates, depois o Platão e o Aristóteles, que eles vão abrindo as academias, é para qualquer um. E o Sócrates é pior de todos, porque ele vai para a praça ensinar. Então, isso gera um pânico moral. Por que até hoje a gente fala assim, muita gente fala, né? O Sócrates foi morto porque ele corrompia os jovens. Inclusive, ele transava com crianças, né? Então, tipo, nada mais errado. O corromper os jovens é porque ele ensinava para qualquer um da praça, né? Filosofia. E possivelmente ele transava com alguns, né? Porque era mais liberado, parece. Mas não era isso. Isso é um problema do nosso católico, né? E lá era outro. Quando o Gutenberg faz a prensa, a mesma coisa. Tipo, como assim qualquer um vai ter acesso à Bíblia? Não, a Bíblia tem que estar em latim e né? E aí vai chegando. Quando a gente pega aqui, não sei se vocês lembram, mas meu pai falava pra eu não ir jogar fliperama. Que ele falava, acho que na cabeça do meu pai era meio aquela coisa juventude transviada, James Dean, que você vai lá, os caras vão te espancar no fliperama, o cara vai roubar tuas fichas e tal. Por quê? O fliperama era um lugar onde a molecada ficava lá junto, sem fazer porcaria nenhuma. Depois a gente tem a internet, né? Então, enfim, e aí o videogame. Então, eu acho que o pânico moral é o momento da adaptação de uma tecnologia para outra, de um meio para o outro, né? Então, isso eu acho que, sem dúvida nenhuma, acontece. Agora, por outro lado, Vini, eu acho que a grande questão que a gente tem aí com relação à tecnologia é o uso abusivo. Né? Então, por exemplo, eu já sou um cara tímido, vamos supor, eu fico muito tempo isolado, não tenho muitos amigos, não gosto de fazer as coisas na rua e tudo mais. Aí, eu acho uma fonte inesgotável de prazer, né? Enfim, isso eu acho que é um problema. E a outra coisa, e aí eu não quero mais sair, e a outra coisa que era um assunto que a gente conversou talvez há uns 2 anos atrás, que é a toxicidade, né? Tipo, tem pessoas que entram pra destruir. Eu lembro que você deu um exemplo maravilhoso, que você falava que você entrava lá pra jogar e os caras eram baita tóxicos. E aí você falou assim, eu vou começar a entrar e trocar ideia, ser gentil com as pessoas. Do Dota, né? E aí você começou a ser gentil, melhorou um pouco o clima por um tempo, né? Sim, sim. Então é isso, as pessoas entram pra se destruir. Né? Acho que 2 semanas atrás eu instalei o Counter-Strike, o Global Offense, pra jogar com meu irmão. Cara, eu comecei. Primeiro eu joguei com fone de ouvido pra ver a galera conversar. Era só xingamento. Aí eu falei, porra, eu um cara de 35 anos, eu não tô afim disso. Aí eu desliguei o som, aí os caras me quicavam, porque eu não participava. Então tem essa toxicidade desse ambiente que pra algumas pessoas vai fazendo elas ficarem mais raivosas, mais irritadiças, mais, né? Então é um ambiente que, se não cuidado, é um ambiente. E quanto melhor você é que nem emprego, né, cara? Você vai subindo de cargo, mais tóxico fica o emprego. Pô, virei gerente, agora tenho que cuidar de invejas, de raivas, de gente que faz coisa mal feita. O jogo é assim, quando você tá lá embaixo no ranking, se é um cinza, sei lá, prata, não pega nada. Você vai chegando no pro player, é um inferno, né? Entendi. Mas então, talvez uma coisa que assim que me vem à cabeça, que na verdade o videogame ele mais denota certas problemas que já estão instaurados dentro da nossa cultura, e ele é meio que um sinal para um problema, não necessariamente a causa de problemas, não é? Porque concordo. Porque essa coisa da toxicidade que o Vina falou, por exemplo, já é uma coisa que já está instaurada no ambiente da internet há bastante tempo, né? Agora a gente está cada vez vendo mais isso com a coisa do WhatsApp, a coisa de tipo, se tem
algum vídeo que alguém se dá mal, a pessoa já passa, vamos zoar essa pessoa, não sei o que e tal, e aquilo já é espalhado de forma quase que instantânea e tal. Então, assim, não é que o jogo faz com que as pessoas se tornem tóxicas, elas já são tóxicas e o jogo demonstra, né? Amplifica, né? Isso. A internet... Não necessariamente amplifica, mas ele demonstra, entendeu? Ele é um Mas você não sinal. acha... Claro, ele demonstra, mas você não acha que amplifica? Porque quando você teria um fórum de 3 pessoas antes da internet, a gente pode estar falando aqui e pode ter várias outras pessoas ouvindo. Sim. Então você está amplificando o negócio, entendeu? Então Entendi, você está entendi. jogando o jogo com, sei lá, o Counter-Strike você joga com quantos? É 15 de cada lado? Eu Sim. lembro que tinha um monte de cada lado. Então é um grupo enorme de pessoas. A impressão que eu tenho é que quanto mais pessoa tem, mais tóxico fica. Quanto mais pessoas com opiniões diferentes, menos tolerante as pessoas tendem a ser. Sim, eu concordo. Eu acho que criar ambientes livres de toxicidade, né, em tecnologias é uma coisa muito difícil, muito difícil. De contar uma experiência de jogo, assim, eu descobri que existe um formato que chama GTA RPG. Você joga o GTA, só que na verdade você está jogando em São Paulo, enfim, com regras. Então um é bombeiro, o outro é médico, o outro é policial. E aí eu falei, eu vou entrar, ver se eu consigo entrar na Polícia Municipal de São Paulo, nos PM, né? E aí entrei lá como recruta. Cara, durante 2 semanas a galera ficou me passando trote, me tratando como um animal lá, entendeu? Não sei se eles tentam representar o que é na vida real ou se simplesmente são pessoas tóxicas. Mas eles me maltratavam, enfim. Depois eu fui descobrindo a idade da molecada de 14, molecada de 13, né? Que não entrou com o mesmo espírito que você tá Não, entrando. e a galera, e aí um deles lá da turma é gago, o outro fala fino, entendeu? E a galera faz um bullying violento em cada um, né? Então eu acho que tem um pouco isso do que o Vini falou, né? Eu acho que quando você tem muita gente junta e sobre a proteção da tecnologia, as pessoas se sentem mais confortáveis para serem ou não mais tóxicas, né? Ainda mais talvez esses policiais, então eles se sentem talvez mais ainda num lugar de poder e tudo mais. Agora, o que eu acho? Eu tô aqui gravando com vocês estão aí, a gente está discutindo esse assunto, a gente tem as nossas doenças basais, né? Então, sei lá, eu tenho depressão, você tem ansiedade, você tem, sei lá, transtorno bipolar, cada um tem um. Isso daqui vai sair na hora, em todas as ações que você faz, no jogo, com a tua família, com o seu cônjuge, com seus amigos, com seu filho. Então, na hora que você vai jogar, quem joga junto com você os jogos é a sua doença também. Né? Além de você tá jogando a sua doença. Então assim, se eu sou um cara competitivo e briguento, cara, eu tô jogando Fortnite, pô, se o cara me deu um tiro na cabeça e eu morri, cara, eu vou ficar louco. Né? E eu tenho alguns pacientes passando por isso. Hoje, eu acho que todos os meus pacientes que estão entre 11, 12 e 15 são pacientes que jogam Fortnite muito. Né? Sei lá, talvez eu tenha aí uns 8, 9 pacientes com esse perfil e com desafios diferentes cada um deles, né? Então alguns com desafio de controle de raiva, outros com não tem tanta raiva, mas não conseguem controlar o vício, né? Então voltando pra gente não perder o fio da meada, né? Será que o game causa violência na pessoa? Não, eu não acho que o game causa, né? Mas não saber lidar com frustração, com toxicidade, com regras, coisas que crianças e adolescentes estão desenvolvendo, é algo que pode ir levando em direção à perda de controle. Não sei, Vini, não sei se foi contigo, mas eu tenho a impressão que foi contigo, porque lembra quando saiu o Vice City, do GTA mesmo, lá atrás que você jogava? Eu lembro que eu fui uma vez na tua casa jogar. Adoro esse jogo. Não é? E eu lembro que uma vez a gente tava... Bastante tempo atrás aí. Muito tempo, né? E eu lembro que a gente estava discutindo isso. A gente não fica mais violento, mas a gente entra um pouco no clima de uma certa competitividade com a máquina, né? E às vezes sair desse clima e ir almoçar com a mãe e com o pai na hora que eles chamam é um treco que você não tá afim, né? Mas o negócio, sabe o que é? O negócio não é a máquina, o negócio é outra pessoa. O jogo que você joga, que eles chamam de single player, que você joga sozinho, não é um jogo que causa, não tem a mesma proporção. O que eu vejo... Você consegue pausar, você consegue relaxar. E você tá jogando com a máquina, é um negócio mais, é um conceito mais abstrato. Certo. Não tem, pelo menos eu não vejo como você vai ter uma guerra de ego com uma máquina. Né? Você tem uma guerra de ego com outra pessoa,
que é o bem comum, competitivo, né? Que é onde eu vejo a toxicidade. É o jogo que você tem que jogar multiplayer. Você tem que jogar com outras pessoas e contra outras pessoas, Uhum. não só a máquina. Nesse mesmo jogo, se você pega 5 pessoas e coloca pra jogar, você lembra? Se coloca pra jogar contra os bots, o computador, não era uma coisa estressante. O estressante era você jogar contra outras pessoas. Sim. Sim. Esse era o elemento que dava que criava a toxicidade. É. Entendeu? E Era a não sei se competição com outro vocês- ser humano. Concordo. E não sei se vocês estão acompanhando, por exemplo, o Fortnite, ele permite você comprar dança, né? Então você tá lá e você começa a dançar. Tem vários, sim, tá, sim. não sei o quê. E aí, cara, de repente eu acabei de matar o Rafa, eu subo no cadáver dele e fico dançando. Pra humilhar, Pra né? humilhar. Isso é desde sempre. Desde que começou o Counter-Strike existe. Ah, tem isso? Tinha um negócio chamado teabagging, que era o cara ia em cima do seu corpo e ficava agachando. Entendeu? É a mesma coisa. Eu vi que o Counter agora tem pichação, né? E aí os caras põem uma pichação ofensiva e então. picha o seu cadáver. Então, assim... É isso, a toxicidade é pra você fazer o outro, pra humilhar o humilhado. outro, entendeu? Uhum. Que é muito gozado, né? Claro. Por que de repente todo mundo quer humilhar o outro? De onde que vem essa necessidade de... Olha, cara, Mas nasce da competição, cara. É. A gente, no nosso código biológico, tem a coisa gravada da competição. A gente almeja a Sim. competição com o outro. Então, mas você não vê o São Paulo contra Corinthians? O Corinthians faz um gol, você não vê o cara ir lá sentar a cara na cara do Não, cara eles de São fazem. Paulo. Não, porque tem patrocinador no meio, mas se ele. Tipo assim, se fosse vai ver como é que é um jogo de várzea. Entendeu? Vai ver como é que é, tipo, uma pelada no meio de um. Entendeu? Teve um faraó. Então o ser humano não é social. O ser Fala. humano é um lixo. Fala. Você quer que eu admito ele? Não, isso a cara, gente não tá discutindo. Mas olha, não, falando sério, tinha um faraó que ele decidiu fazer uma guerra em direção à Turquia. E aí, cada cidade que ele conquistava, ele chegava com um baita exército. Antes de conquistar, ele chegava com o exército, falava assim: vocês querem lutar ou vocês se entregam? Aí, cara, a galera olhava, porra, sei lá, 100 mil homens. Aí ele olhava e falava: não tem como eu lutar. O cara se entregava. Ele matava todo mundo e levantava um obelisco de uma vagina pra falar: vocês são mulherzinhas. Cara, não é 2019, é tipo 2019 antes de Cristo. Se ele chegasse e a galera lutasse, ele matava todo mundo e levantava um obelisco de um pênis, porque aqui tinham homens. Então, pra quê? Ele tá fazendo teambagging, que é o que você falou, tipo, 2000 antes de Cristo, era só, isso tá no livro Histórias do Heródoto. Tipo, é só pra humilhar. Então, existe uma necessidade, uma toxicidade ali do comportamento humano, né? Talvez se a gente jogar Rock Band agora, né? O Guitar Hero Rock Band, tipo, o Rafa na batera, você na guitarra e eu no baixo, e a gente estiver só querendo competir com a máquina, talvez a gente possa até um criticar o outro. Tipo, pô, Rafa, você errou o riff, pô, Ti, você não manja do dedilhado, mas ainda assim a gente tá querendo em grupo chegar num lugar. A partir do momento que a gente vai num campeonato de rock band, mas contra outros times, aí, tipo, a gente vai humilhar o outro e vai ficar puto se perder, né? Então, eu acho que sentimentos negativos surgem porque uma das necessidades... Agora falando em teoria, né? Pra não ficar só no achismo. Tem um autor muito importante, Pretzeler, alguma coisa assim, agora me fugiu o nome certinho, mas ele tem uma teoria sobre as necessidades humanas. Ele fala, existem 4 necessidades básicas, né? Competição, ganhar habilidades, né? Sentir que você ganha habilidades, essa coisa de passar de nível, né? De tipo evoluir, e trabalho em grupo, né? Então assim, eu tenho a necessidade de competir, eu tenho a necessidade de ganhar habilidades, eu tenho a necessidade de saber que eu evoluí como pessoa, e eu tenho a necessidade de estar em grupo, né? De socialização, assim. Cara, os jogos são isso. Eu ouvi uma vez que mais ou menos um negócio parecido com isso. Aliás, eu nem lembrava, mas você falou, me lembrei. Que a competição é como se fosse uma ferramenta embutida na gente para promover, para que a gente consiga promover a evolução. Para que a gente evolua. A competição ajuda a gente a evoluir. Então eu vou competir com você para criar uma luminária. Então a gente vai tentar cada vez fazer o menor, que é o princípio básico do capitalismo, né? Sim. O mercado livre, a gente vai competindo e com isso a gente gera um produto melhor ou gera a gente compete em qualquer campo, né? Claro. É mais ou menos isso? É daí que vem a competição que está embutida no ser humano? Porque ela é tão contraditória com...
ela parece pra mim que vai contra essa ideia de que o ser humano é social. Então, se nós somos tão sociais, por que a gente fica competindo toda Não, hora? mas o ser... Fala, Rafa. Não, manda não, ver. eu acho que ia falar exatamente. Que ser social não necessariamente quer dizer ser que do bem, né? todo mundo vai funcionar É. cooperativamente. Como não? O que é sociedade? Não, É um grupo de pessoas que não funciona direito? Não, mas a gente pode funcionar direito pra destruir outros grupos. Isso, é. Uma sociedade ela não precisa ser boa, entendeu? Você já viu? Sociedade é Não, a não, relação não, entre tô falando dois de, indivíduos. não tô falando de bondade, tô falando de não ser autodestrutiva. Não, mas ó, veja só. Porque se a gente, todo mundo competir um com o outro a todo momento, a gente vai ficar se matando. É que Que é mais ou menos o que a gente faz, a gente fica se matando. É que você tá olhando pra 2019. Você tem que ver quando esse comportamento foi fixado lá atrás. Né? Não, desde sempre Então- sempre existe guerra. Sim, não, mas você olhando pra 2019, você fala assim: estamos numa sociedade de paz, né? Entre aspas. Uhum. Então, não tem mais sentido competir. Mas lá atrás, né? Então, eu vi um documentário de macacos. Eram todos chimpanzés, mas tinham 3 tipos. Tinha os magrinhos, rápido, os, tipo, encorpadinho e os gordos, velho. Os gordos, velho, andavam embaixo, na terra. Os mais ou menos encorpados na meiota das árvores. E os magrinhos, pequenininhos, em cima. E o objetivo era caçar uma tribo de sagui. Ah, pra comer? Não, eles não comem sagui. Era só pra destruir. Treino de guerra, jogos de guerra. Cara, era assim a estratégia. Os chimpanzés pegavam os saguis lá de cima e jogavam pro chão. Mas o sagui é rápido, então eles trepavam na árvore. Os do meio jogavam pro chão. Quando caía no chão, os gordos velho arregaçavam os saguis. Mas quebrava até morrer e jogava pro lado e continuava, porque era uma brincadeira. Então isso é um treino de função executiva, de time, de coordenação, de organização, de tomada de decisão, que depois vai evoluindo na raça humana até, né, nas outros primatas não humanos, até chegar no primata humano. E isso, cara, vira assim, você pode ser uma tribo que nunca mais ninguém vai falar teu nome, ou você pode ser um império romano. Não é pela bondade. Claro que a moral, a cola moral, ética, cultural, religiosa é o que mantém a unidade do povo. Mas a grande lance do Império Romano, cara, é a genialidade da construção e da evolução e da guerra. A hora que o Império Romano parou de conseguir controlar as invasões bárbaras e de expandir, ele sucumbiu. Então é mais uma questão de seleção natural dentro da própria espécie. Porque não faz sentido pra mim. Eu já ouvi essas histórias de um orangotango ou um símio que mata outro por prazer. Isso parece que não é nem tão incomum entre os primatas, né? Mas não faz sentido ser de graça. Então não é de graça. Então é porque ele está tentando selecionar Ou treinar. a espécie, né? Ó, um dos piores que eu ouvi falar é os golfinhos. Eles são mais cabulosos que os Pessoa ruim, primatas. gente ruim. Não, eles matam o Brasil. Não, mas o que eu queria falar é porque esse componente da competição e da batalha pelo outro como uma forma, como base para a construção de uma coisa maior, ele faz muito sentido, porque teve um experimento de um cara, até botei ali, que eu tô meio longe para ler, mas o nome do cara, qualquer... Mark Rock. Mark Rock. Ele fez, eu tava vendo um vídeo na internet e eu vi esse experimento que eu achei muito legal. Me lembrou muito Matrix, que ele fez um experimento com ratos, ele criou uma colônia, a ideia era como é que, o quão grande ele conseguiria fazer uma colônia de ratos dentro de uma utopia, entendeu? Tipo, ele iria controlar todos os aspectos da vida da população e ver até em que momento que a população ia se expandir. Então ele controlou tudo. Todos os ratos tinham acesso à comida, o quanto eles quisessem comer. Todos os ratos tinham acesso à moradia. Todos os ratos tinham acesso a exercício, tinham rodas, eles tinham... Uma cidade perfeita. Isso, Fundo de uma cidade garantia. perfeita. Isso, eles tinham uma cidade perfeita onde tudo era controlado e todas as necessidades básicas deles eram todas respondidas. Ele viu que no começo ele botou, acho que um grupo pequeno de ratos, completamente sadios e tal, e eles foram realmente se expandindo, mas chegou num momento que começou a dar umas coisas meio estranhas. Tipo, alguns ratos não faziam nada. Eles se recusavam a se acasalar com outros ratos e fazer... Outros que comiam demais e chegava uma hora que
tinham problemas de coração, morriam, mas ele viu que chegou uma hora que começou a definhar a sociedade de ratos que estava ali controlada e começou a diminuir e falhou totalmente. Ele viu que não deu certo. Inclusive até tem uma coisa muito legal que ele fala que ele viu que tinha alguns grupos de ratos que eles pegavam áreas um pouco mais altas da colônia, porque eram casinhas que ficavam assim umas em cima das outras e tal. Tinha um grupo que eles se isolavam, eles se juntavam entre eles. Tipo eles um não clãzinho ali. não, olha que legal, eles não faziam nada, eles subiam, ficavam ali e eles ficavam o tempo inteiro, tipo, lambendo, Grooming, se limpando. isso, se limpando, não sei o quê, e eles ficavam só lá em cima sem fazer nada, só enxergando o resto dos ratos. Podia ser o líder, talvez. Né? Era meio que um grupo, tipo, eles apelidaram de The Beautiful Ones. É tipo como se fosse uma sociedade... Os lindos. Tipo, como se fosse uma sociedade Illuminati que ficou lá e eles... Galera da e Globo, não deixavam, galera da e Globo. não deixavam nenhum dos outros ratos chegarem perto. Eles se isolavam, Eles se ficavam só entre elitizaram. eles. Se elitizaram. Ficava mais alto. Que Cara, doideira. é uma coisa muito louca, cara. E lembrou muito do Matrix, no primeiro filme, porque os outros dois são uma bosta. Eu não gosto, pelo menos, mas do primeiro filme, aquela hora que o agente Smith fala assim, você sabia que a primeira versão do Matrix era pra ser perfeita? A gente fez um mundo perfeito pra vocês, seres humanos. Tinha tudo, vocês iam poder fazer o que vocês quiserem. E foi um grande Vocês fracasso. se mataram. Ele falou assim, foi um grande fracasso. A gente perdeu um monte de... que ele chama de crops, né? Ele chama de... A gente perdeu um monte de seres humanos, né? Porque não deu certo, não funcionou. Safras, um monte de safras. Safras, Crops, né? exatamente. Ele falou assim, vocês são uma espécie que se define pela tragédia, vocês se definem pela competição. Então, eu acho que essa coisa a competição ela é necessária para que a gente... É uma motivação. A gente precisa de uma motivação. Sim. Para crescer. Eu acho que assim, pegando o gancho, você tocou no ponto central do game. O game é uma ferramenta de motivação. Talvez a melhor que existe, né? Junto com as drogas, o sexo e a comida, né? Mas assim, eu tava falando com um paciente essa semana. Eu falei, ele tava contando que ele é muito bom em games, ele é um pro player de Counter-Strike, tava contando assim, já ganhei 50 mil reais em campeonatos e tal. E aí ele tava comentando que para treinar para um desses campeonatos, ele ficou 22 horas sem levantar da cadeira. E aí eu falei, cara, como que você comia e fazia xixi e cocô, né? E ele falou, não, aí eu levantava. Eu falei, ufa, porque tem a galera que uma hora deixa de levantar. Tudo bem, que nem o Cartman chamava mãe. Exatamente. Aquele episódio de South Park. Exatamente o episódio Teve uns casos, né, de uns principalmente era japonês isso que eu ia morreu falar. jogando. Exatamente. Eu acho que eu já segurei um xixi pra jogar. Né? Acho que até aí é normal. Você tá ali empolgado, você queria fazer um xixi, você espera umas 2 horas. Meio ruim pra bexiga, mas você vai. Agora, esses casos onde tem a morte é por falência múltipla dos órgãos, né? O coração começa a falhar e tudo mais. É uma galera que passa, assim, faz cocô em garrafa, faz xixi em garrafinha, usa pinico, não come. E a galera, inclusive, alguns matam até os filhos, né? Porque tinha um casal que era uma tragédia, assim. Eles ficavam, tipo como se fosse um World of Warcraft, eles ficaram jogando por dias, esqueceram de alimentar o filho. Jesus O Cristo. filho definhou e morreu. Então, assim, Aí é o extremo também da Mas- loucura. Aí é um problema Não, mais sim, sério, né? concordo, mas eu acho que o ponto é, olha como o game é algo motivador. Quantas pessoas não estão deixando de fazer sexo pra jogar? Sim, inclusive parece que é um problema bem sério no Japão, que o interesse por sexo da população jovem é muito baixo. É uma coisa assim, tipo, entre as mulheres tipo 10% tem algum interesse em sexo, o resto... Mas, cara, pensa... E os homens e também, dizem- os homens também, Os uma homens coisa assim, só também. 20%. E dizem que agora parece que que tá tendo um certo boom aí, tá começando um certo boom de bonecas, Aquelas bonecas hiperrealistas. hiperrealistas com inteligência artificial. Então, disse que tá começando agora, tá tendo um certo de um boom nisso. Eu não sei se é só no Japão, mas acho que de forma mais geral. E diz que isso é uma preocupação também, porque agora como é que vai fazer? Os caras já não... tem muito cara, principalmente no Japão, que eu vi essa matéria também, que
tá falando assim, ó, eu não tenho mais interesse em ter um relacionamento, uma mulher e tal. Eu tenho aqui a minha boneca que supre minhas necessidades biológicas e Que tenho não o dá meu trabalho, computador, né? Não dá que não dá trabalho. trabalho, que eu não preciso investir nada além de Sim. dinheiro, né? Eu só preciso investir Claro. dinheiro e não preciso investir nenhuma emoção naquilo, Se eu né? não me engano, já tá com crescimento populacional negativo lá no Japão. Já tá. Mas, ó, pensa, sexo você tem que. É cansativo antes, né? Porque você tem que investir, tem que querer, tem que cuidar. Mas tem que investir demais. É estressante para algumas para as pessoas, É que- para as pessoas tímidas, para pessoas com uma série de transtornos psiquiátricos. É algo que não é tão gostoso durante ou é muito investimento durante. Uhum. E no pós, né, é algo extremamente, às vezes, assim, tá, e agora? Acabou, o que eu faço? Uhum. Então, cara, tudo isso acaba te esgotando. Você vai lá e joga o joguinho que, meu, cada minuto, frame a frame é uma novidade. Ah, não, agora eu quero caçar monstro. Não, agora eu quero fazer descobrimento. Ah, não, agora eu quero upar minha skill de cozinheiro. Você está desenvolvendo um personagem cozinheiro. Você gasta 20 dias para aprender receitas no joguinho de cozinha. Mas você não quer cozinhar com a tua namorada, com o teu marido e tal. Uhum. Então, é uma fonte inesgotável de motivação. Qual é o desafio da indústria de games? Achar o que motiva você. Né? Então, os jogos de tiro, como Counter-Strike, aquele desgraçado é o Rainbow Six. Porque o Rainbow Six é um Counter-Strike, eu brinco desgraçado, ontem mesmo tinha uma molecada jogando, eu fiquei assistindo. Mas assim, o problema do Rainbow Six é que ele te faz ser especialista em invasão. Você é da polícia ou você é dos bandidos, você tem que invadir. Então, cara, é hiper realista o negócio, né? Em vez de você estar, tipo, trocando ideia, virando... Eu falo pra todos os meus pacientes, meu, você tinha que ser escoteiro mirim. Vai ser escoteiro, vai dar rolê, vai namorar. Eu lembro, eu ia no shopping paulista, dar rolê em volta do shopping, ali dentro do shopping, pra ficar olhando as meninas. Eu não tinha coragem de chegar nas meninas, mas eu com 13, 14 com meus amigos... Mas não, hoje você não precisa disso. Hoje agora liberou ali na Steam jogos de sexo. Não sei se vocês viram isso. A Steam agora liberou jogos hentai. Então, tipo, você vai lá e vai jogar durante horas e horas e horas um jogo que o teu objetivo é transar. É, tipo, conquistar uma menina e tal. Mas você não faz na vida real. Né? Então, o jogo, eu acho que o fator é o que o Rafa trouxe. A motivação dessa máquina é absurda. É uma máquina motivadora, né? Agora, vocês estão falando, a gente até levantou outra questão. Você está falando do Matrix. Inclusive, tem muita gente que não descarta a possibilidade de a gente estar, de fato, numa simulação. Sim, mas Né? e eu já vi que não é tipo uma coisa leviana, são pessoas que realmente, tipo, Sim, existe cientistas, uma linha renomados, que o séria. cara, uma coisa séria. O Elon pesquisa. Musk, essa semana, fizeram uma pergunta para ele. Qual pergunta você faria se você pudesse fazer uma pergunta? Ele falou, por que tipo, da onde vem ou quem criou essa simulação? Então. O cara Aliás, acredita o nisso. Elon Musk dá um pouquinho de medo, porque ele defende com unhas e dentes de que a gente não deveria estar criando inteligência artificial. Vocês sabiam disso? Sim, sim. Ele é veementemente contra. Ele já foi falar. Eu lembro que na época ele foi falar com o Obama, quando ele era presidente, falar: manda os caras parar. Isso não vai dar certo. Porque acho que a gente vai chegar na real, né? A gente vai conseguir criar simulações dentro do planeta que vão parecer vida. E aí a gente caiu no paradoxo pro resto da vida. Então isso daqui é uma simulação. Enquanto tem outras pessoas que acreditam que a humanidade é como se fosse uma espécie de casulo, como se fosse uma espécie de lagarta e a inteligência artificial é a borboleta. Então a gente está aqui para criar a inteligência artificial. A gente é como se fosse um período incubatório. Sim, um período intermediário. Porque dizem que como que é que eles chamam? Eles chamam de evento... O evento que vai fazer o planeta evoluir, né? Tem um nome isso, um evento... O que é o da singularidade? Da singularidade, exatamente. E o evento singular nosso vai ser a inteligência artificial. A hora que a gente conseguir liberar o nosso cérebro, todo o seu potencial. A gente vai liberar... Alguns autores que eu tava vendo, né? Que eles acham que a gente nem percebeu, mas a gente já tem uma outra raça vivendo no planeta Terra, né? Que a outra raça é a inteligência artificial. E que em algum momento ela vai superar, vai destruir a raça humana, não vai mais existir humanos sapiens, vai existir uma outra coisa. Que vai ser o humano mais a inteligência artificial. Que dá um pouquinho de medo, né? Muito medo, porque a gente não vai conseguir chegar na resposta do que a gente é, que é a grande pergunta, de onde a gente vem, o que a gente é, para onde nós vamos, e a gente vai deixar de existir antes de responder essa pergunta,
E essa pergunta vai ser respondida assim, não importa nada disso, porque agora a gente pode ir para onde a gente quiser. É assustador, né, cara? Você não vai saber o que você é e já tem uma outra raça te dominando. Que loucura, né? E isso... Fala. Não sei, mas de onde até onde você sabe, Thiago, o quão de real isso é? Porque até onde eu vi, eles ainda não estão bem longe de chegar perto realmente de uma inteligência humana mesmo. A gente ainda está muito longe mas a ideia é chegar. Eu sei que a ideia é chegar. Mas o quão possível é chegar realmente? Porque se a gente não entende exatamente todas as maquinações do que fazem o ser humano, o que é exatamente a mente, essa é a pergunta principal. O que é a mente? O que é a consciência? Se a gente ainda não conseguir, como é que a gente vai conseguir reproduzir isso em uma outra... Então, é isso que eu ia falar. A gente não consegue ainda, porque a gente ainda não sabe o que é. Então. Né? A gente precisa primeiro definir a singularidade, até onde eu sei, nada mais o termo no campo da tecnologia o computador ter a mesma capacidade de processamento que o cérebro humano. Então tem um cálculo. Ganhar a lá. vida, né? Vamos dizer assim. Tem um cálculo. E pelo menos esse era o conceito base, esse era o conceito original de singularidade. Era tem um cálculo que eu não faço a mínima ideia de como é que faz, mas é a questão do número de neurônios. Dá para você calcular uma certa capacidade de processamento. Dá uma olhada aí. Não, ver o quê? Perdão. Você ia ver isso, não ia? Não, eu ia ver outra coisa. Tá bom, vai vendo outra coisa. Não, mas é relacionado. Então, e a singularidade, pelo menos não sei se mudou, mas o conceito original era esse. Era chegar, o computador ter a mesma capacidade de raciocinar, de um ser humano. capacidade de processar do que o cérebro humano. O que se acreditava era que quando o computador tivesse a mesma capacidade de processar a informação que o cérebro humano, ele teria consciência. Sim. Só que, aparentemente, o computador já chegou nesse nível e não tem consciência nenhuma. Né? Então, a que é consciência mesmo, ninguém sabe ainda, né? Não sabe. E aí eu acho que é um tema que, de novo, né, eu gosto, mas eu acho que eu estudo esse tema muito mais como hobby, como amador, né? A minha sensação... Aqui não tem nenhum profissional. Longe disso. E as pessoas longe. Não, mas é que as pessoas que ouvem podem falar, nossa, olha, o psicólogo falando... O psicólogo não sabe nada, só me interessa esse tema, né? Mas assim... As pessoas podem achar o que elas quiserem, não tem problema. Então a gente é bom, gente, pode ouvir. Mas eu acho que o grande negócio, Vini, da minha sensação, eu acho que tem algumas coisas que eu queria falar sobre isso, mas a minha sensação é que a gente conseguiu pegar uma estrada onde a gente vai ser melhor, a inteligência artificial vai ser melhor que o ser humano. A gente já está nessa estrada. Então, assim, o que parece é que a grande pergunta, o que é o ser humano, eu quero replicá-lo. A partir do momento que eu sei o que é um ser humano, eu replico, parece que a história tomou outro rumo. Parece que o rumo que a história acabou tomando foi o seguinte, cara, não vamos ficar tentando descobrir o que é o ser humano. Olha esse treco aqui pode processar zilhões de vezes mais forte que um ser humano. Então, eu tenho um amigo que é mais especialista que eu nesse assunto, o Alex, a gente sempre conversa muito. E o Alex estava falando que agora eles conseguiram, porque antes as máquinas eram binárias, né? Ou é 0 ou é 1. E agora eles conseguiram fazer uma máquina que é tipo trinária, é 0 e 1 e 0 ou 1. Ou 1. É a mecânica quântica. E aí, tipo, agora você imagina que isso vai, sei lá, centuplicar aquela coisa que já era melhor do que a gente, né? Então, a ideia é que eles começaram já tem laboratórios que têm computadores quânticos, né? Só que eles estão ainda num estágio muito primordial do negócio. Mas as grandes coisas eu acho que eles vão atrás assim, como que se aplica? Sim, é isso que e eles vão conseguir fazer isso. Uma hora a gente vai conseguir. E quando a gente conseguir fazer isso, parece que o salto vai ser exorbitante. Que é o que ele... E que é isso que eu ia falar. Eu acho que a gente estava tentando fazer, acho que você tem toda a razão. A gente estava tentando, primeiro, vamos definir o que é consciência, né? E vamos tentar replicar isso. Vamos tentar fingir que nós somos Deus e criar né? Só que eu acho que chegou num certo momento e falou, o computador não precisa ter consciência. Ele vai ser tão capaz de processar, e tão mais capaz de processar as informações do que nós, e já né? Mas ele vai se tornar tão mais avançado que ele vai começar a decidir as coisas por conta própria, ele não precisa de consciência para fazer isso.
né? Isso que é o assustador. Ele vai tomar as decisões racionais só. E aí talvez em algum momento ele vire uma simbiose, que esses autores mais recentes estão achando que é isso que vai acontecer, essa raça nova que vai surgir, que vai ser nós com a inteligência artificial. A gente vai ter toda a expressão de arte, poesia, emoção e as cagadas, deixa tudo isso pra gente. E a gente vai ter uma máquina que é capaz de processar zilhões de informações grudadas com a gente. Isso vai ser colocado num chip dentro da gente. Possivelmente. E aí, cara, que é o papo que esse colega tava falando, o Alex, ele falava assim, tá, então vamos supor, você precisa descobrir uma fórmula da tua área, né? Assim, alguma coisa de farmácia, biomedicina para curar AIDS. Cara, põe a máquina para processar. Daqui 2 semanas ela criou zilhões de composto, testou um monte, saiu 10 ali, vai lá e testa. Né? Então a interação entre homem e máquina talvez leve para um super-humano, né? Um Ubermacho. Mas a grande questão é qual é o impacto disso na realidade? Eu só queria fazer um adendo, né, da parte psicológica, que é o seguinte, para mim, eu sempre fiquei procurando teorias da consciência, né? Como operacionalizar o termo consciência. E eu encontrei um autor que eu gosto muito, mas ele não é muito bem aceito no mundo acadêmico hoje em dia, mas eu acho a ideia dele interessante, que é o Julian Jaynes. E o Julian Jaynes, ele tem um livro de 2 partes, né? A primeira parte do livro, ele tenta criar uma teoria da consciência, e na segunda ele tenta dizer da onde que surgiu. Ele acredita que que o Darwin estava errado. Aliás, o Einstein estava certo. Você viu o buraco negro, né? Vocês viram a foto do buraco negro? Animal, lindo, né? Comprovou visualmente a teoria da relatividade. Lindo, né? O cara, gênio. Mas assim, Desculpa te não. cortar. Ele achava que o Darwin estava errado, porque o Darwin diz que consciência vai evoluindo através dos seres, né? Então, quanto mais para os primatas, mais consciência de si os animais teriam. Quanto menos primata, menos mamífero, menos consciência. Esse autor, ele pensava diferente. Ele achava que mesmo nós humanos só éramos, né, os sapiens, inclusive os sapiens, não tinham consciência até pouco tempo atrás. E que a noção de consciência é uma coisa que foi surgindo nos últimos 4, 5 mil anos. Então essa é a teoria que ninguém aceita direito. Mas a primeira parte da teoria, onde ele tenta operacionalizar o que é consciência, eu acho que é interessante. Ele fala, consciência são 5 coisas, né? Memória, então a capacidade de lembrar dos eventos, a capacidade de narrativizar a sua própria vida. Então, tipo, fui eu que fui lá, fiz tal coisa, outro dia, saudades de não sei quem. Então. A noção de eu sou, então seria a primeira pessoa, e a noção de sou eu. Então, por exemplo, eu sou o Thiago, eu gosto de almoçar arroz, feijão, tá? E sou eu de fora me assistindo. Nossa, olha lá, aquele dia eu fui lá e comi tal arroz e feijão. E por fim, se eu não me engano, é tomada de decisão, que são acho que os 5 pontos que ele fala. Então, narrativizar-se, né? Memória, tomada de decisão, eu sou e sou eu. Então ele fala que isso é o que geraria a singularidade. Se você conseguir fazer uma máquina que conte histórias, que se reconheça como ela, que consiga se reconhecer fora dela. Olha, fui eu, aquele dia fui lá, briguei com a minha mãe, fiz isso, fiz aquilo. Né? Que ela consiga tomar decisões e que ela se lembre de tudo isso. Para esse autor, ganharia consciência essa máquina. Mas isso é uma teoria da década de 60 e tudo mais. Mas faz sentido. Hoje tem muitos autores que avançaram todos esses conceitos. Mas é um ponto, né, de interrogação. Não, a gente ninguém sabe, né? Na verdade. Vocês estavam falando dos primatas. Vocês sabiam que já tem alguns cientistas que acham, que estão convencidos, na verdade, de que Qual que é o símio mais próximo? É o chimpanzé? Eu acho que é o chimpanzé. Eu acho que é. Que os chimpanzés oficialmente entraram na Idade da Pedra? Eu vi isso. Agora? Eles já oficialmente estão na Idade da Pedra porque eles já estão começando a aprender a usar os elementos da natureza como ferramentas. Tem até uma foto que ficou famosa, eu não sei se ela é verdadeira ou não, procura aí. É o chimpanzé pescando. Com a vara, vê se você acha aí. Eu vi que tem uma pequena tribo, um clã na África de chimpanzés, que eles já estão, eu acho que deve ser essa a mesma notícia, que eles estão conseguindo, além de usar, sei lá, 80 ferramentas, eles conseguem ensinar o uso de ferramentas em inglês, de um para o outro.
Ah, esse daqui tá meio que pescando com... Ah, não, tem uma que é fantástica a foto, cara. Então, mas é isso. Não é nenhuma dessas, não é nenhuma dessas. Tem uma tribo, Uma tribo que um já ensina ensina pro outro. E aí que é cultura. Então, e tem uma Né? galera que acha que Que isso é a idade eles da já pedra. estão oficialmente na Idade da Pedra. Olha aí. Eu acho que sim, cara. É isso, a terceira. A terceira é muito louca. Da esquerda pra direita. Que é o... Essa aí, olha lá. Ele pescando como índio, né? Que é com uma lança. Ele Ele pescando, pega, ele usando a puxa. lança, ele fez uma lança Uhum, pra pescar. uhum. Porque o macaco usar a ferramenta já é algo mais antigo. Mas o que eu vi era isso, que eles já estão conseguindo contar como usa. Entendi. Que é o lance mais louco de todos, Aham. né, cara? Que é cultura, né? Que é cultura, É né? cultura. A hora que eu falo, olha, pega o meu celular aí, deixa eu te mostrar como é, né? Mas ainda assim, anos-luz do que a gente tem hoje em dia como consciência, do que o Sim. ser humano instrumentalizou como consciência. Porque não é coisa Exatamente. tipo assim, porque eles estão na verdade, eles estão fazendo coisas que eles já fariam, que seria caçar, necessidades instintivas que eles têm, mas aumentando o leque de formas de fazer uma coisa que ele já faria. Mas acho que consciência vai mais a fundo de que ele se perguntar, mas por que eu tenho que pescar? Aham, Entendeu? Por que eu vou pescar aqui? Vamos sair daqui, vamos tentar um outro lugar? aham, aham. Entendeu? Então, não sei. Que aí eu acho que entra isso que você tá falando, que é a noção de eu sou e sou eu, É. né? Uhum. Por que eu vou fazer isso? Qual é o... Aí, de novo, a gente volta lá pra coisa do game. Qual é a minha motivação intrínseca nesse processo, né? E aí parece que a gente chega nos limites dos animais, né? Você conhece esses dois cientistas? Um é de Oxford e o outro é de alguma universidade dos Estados Unidos que eu não me lembro. O de Oxford é Roger Penrose e dos Estados Unidos eu não lembro o primeiro nome, Hammeroff é o sobrenome. Os dois juntaram. Esse Hammeroff é um médico anestesista e o Penrose é um físico, se eu não me engano, não tenho certeza. E esse Penrose escreveu um livro sobre a física quântica, o papel da física quântica na consciência, e esse Hammeroff, o médico, ele estudou e tem livros, também publicou bastante livros sobre os microtúbulos da célula. Primeiro, o fato de que a gente, até pouco tempo atrás, achava que os neurônios eram o central do cérebro. Uhum. E não faz muito tempo se descobriu que não é bem assim. Tem todas as células que ficam em volta dos neurônios, que chamam células de glia, né? Sim. Que originalmente se achava que era só células de suporte para o neurônio. Né? Você me corrige se eu estiver Tá errado. 100% certo. E aí descobriram que na Inclusive, verdade faz não, sinapse, as células da elas regulam a sinapse e não regulam de forma elétrica como o neurônio, elas regulam com ondas de cálcio. Isso eu não sabia. Entendeu? Então é totalmente diferente. O neurônio funciona por impulso elétrico, né? E as células de glia funcionam por ondas de cálcio. Então Ondas de é cálcio. químico, não é elétrico, né? Não é físico. Sim, sim. E parece que essas células de glia são realmente o que importa são o grosso do que importa do cérebro. Porque se achava que eram células que só protegiam Ou alimentavam. excretavam, né? Eram células de suporte, É. né? E parece que não é mais o caso. Parece que elas são mais importantes do que elas eram. Que aliás é um paralelo interessante, porque parece que a cosmologia, né, passou por uma coisa parecida, de que a gente achava que o universo era regido pelas leis daquilo que a gente conseguia enxergar, né, das estrelas, dos planetas e tal, que na verdade as forças que estão entre essas coisas é muito mais importante, que a matéria escura, né, que é o escuro que tem entre essas coisas, entre o que a gente pode enxergar. Então a gente olhava existe um paralelo que é clássico, né, da neurologia, pensar nos neurônios como estrelas no cérebro e tal. E aí é engraçado que tem um paralelo interessante, que a gente tá vendo que, na verdade, o que existe entre um ponto e outro é que é importante, Claro. não... Exatamente. Porque há um tempo atrás, antes da grande boom da neurociência, tava ali todo mundo queria saber o que é um neurônio, né? Então tinha um monte de gente que achava que o cérebro era um sistema, um órgão único, né?
como se fosse um fígado. E as paredes ali da coisa era uma coisa só. Foi só quando o Ramon e Cajal, né, ele conseguiu coloração de nitrato de prata, que aí, não, calma aí, ó, o neurônio é uma coisa que nem tá conectada com uma nada, ele tá flutuando, né? Mas era porque a gente só olhou pro neurônio. Então agora a gente começa a olhar E os próprios, buracos, os né? próprios métodos de você analisar eram com base em eletricidade. Então você não vai ver mais nada, você só vai ver a ação Sim. elétrica, né? Uhum. Então você não consegue ver a célula de glia funcionando. Eu não sei como é que, não faço ideia de como é que eles usam para. Também não tem. Mas tem todo um método lá, não sei o nome. E você não vai ver mais nada funcionando, você vai ver só o impulso elétrico. A tia Cláudia, mãe do Rafa, né? Eu lembro que ela fez um estudo de tractografia, que era de uma parte das substâncias ali, tinha a ver com o axônio, mas tinha a ver com as células da... Como que é o nome agora? Células de Schwann, que são as células da glia que fazem o impulso nervoso sair mais rápido, né? Então, porque tem uma série de... A mielina, né? Bainha de mielina. Tem uma série de pacientes que têm doenças desmielinizantes. Então, eu lembro quando... trabalhava com a mãe do Rafa, que era um dos estudos lá da neuroimagem, era de tractografia. Então também é uma coisa que... A bainha de mielina é aquela capa de gordura do neurônio, é isso que envolve o neurônio? É uma das células da glia, a célula de Schwann, que ela, na verdade, ela envolve o neurônio, em vez do sinal elétrico passar reto, ele passa saltando, então ele vai muito mais rápido. Mais rápido. Então quando você pega alguém com esclerose múltipla, lateral amiotrófica, esclerose em geral, as doenças desmielinizantes, elas degeneram a célula de Schwann, a bainha de mielina. Entendi. E eu lembro que isso tem coisa de 8 anos atrás, eu lembro o quão revolucionária era a pesquisa da tua mãe, e tipo, putz, meu, que legal, a gente vai conseguir ver outra coisa além de cérebro, né, de neuroanatomia. A gente vai ver outras partes da neuroanatomia. Então tudo isso é muito recente, né? É muito recente. E eu tenho uma teoria, aliás, você falou do comparativo, eu tenho uma teoria, eu sempre tive essa teoria. Ela ainda está em desenvolvimento, tá? Certo. Na verdade, o planeta Terra que é uma bola mesmo, né? Diga-se de passagem, não é plano. Não é plano? Tá? Não é. Não. Eu desculpa ter que quebrar o céu. A gente não vai cair. O outro duvida lá. Não tem como... meu Deus do céu, o cara vai duvidar também. A gente não vai cair elefantes e uma tartaruga gigante flutuando. Não precisa perder tempo em, tipo, falar, não, vamos discutir. Não, é bom a gente frisar só, né, que não é plana, mas enfim. A planeta Terra é uma célula num organismo maior. Os outros planetas, obviamente, são outras células. O espaço mesmo é o citoplasma. O citoplasma. Não, citoplasma não. É o sangue, o líquido, são os líquidos ali. E nós, humanos, somos algum tipo de... quântica somos algum tipo de vírus. Ou cânula. Ou talvez até um parasita seja uma comparação mais adequada. Mas eu acho que vírus é melhor. Porque o vírus é mais sexy, em geral. Né? Voltando à Matrix, né? O parasita você sempre remete à merda, né? Então, o vírus é mais sexy, ele tem mais sex appeal. Né? E a simplicidade do vírus também é impressionante, né? O vírus não é nada, o vírus é uma capa com um material genético dentro. Enfim, nós somos o vírus da Terra. Nós estamos lentamente destruindo. Estamos destruindo a Terra. Estamos destruindo o hospedeiro, a célula hospedeira. É uma célula. Se destruir também. É uma célula. Se destruir, mata a gente. Então, mas aí o que acontece, entendeu? É quando você dá uma outra dimensão de espaço-tempo, né? O tempo muda. Então, o que pra gente parece que são bilhões de anos, podem ser um período de incubação de 3 dias no organismo maior. Claro. Então, a gente pode estar achando que o tempo corre de uma certa forma, mas para o organismo que é o dono da célula, né? Para o ser que é o dono da célula, são alguns dias. Está ainda em período incubatório, né? E vai saber que outras células já estão infectadas. Né? E você acha que os alienígenas, eles então vão vir para detetizar, são antivírus que vão vir destruir a gente? Não, sabe o que eu acho que são antivírus? Eu acho que os asteroides são antivírus. Boa. Eu acho que são tipo bombas de... qualquer coisa. Entendi. Mas, cara, que vacilão, né? Porque os dinossauros não estavam fazendo nada. Então era tipo uns vírus mal do bem. Não, eles estavam começando, entendeu? Não, mas era um vírus do bem, já veio um antivírus. Não sei se era tipo uma flora bacteriana. Né? Sempre que chega um predador, um predador apex, um predador que domina tudo,
Aí você vai no médico, o cara fala, ih, peraí, tem alguma coisa aí que tá crescendo, a gente não sabe o que que é, melhor você tomar esse antibiótico, entendeu? Mas deu recidiva. Aí Porque, tipo, se recidivou, Destruiu os dinossauros, mas veio algo pior, criou veio outra mais coisa. forte. O que é comum, Que Que fumada de E- maconha que a gente deu agora. Né? Tem mais, Não. Depois eu compartilho É verdade. aquele buraco negro que acharam, que ninguém sabe o que É é o aquele umbigo buraco do negro. cara. Eu já ia eu já ia mais pra baixo, ia falar que ele, tipo, tava no proctologista, né? Pode ser. Era o dedo, né, do cara vida. Não, é microscópico, gente. Como é que pode Mas- ter a célula e um Agora- umbigo não, no agora eu negócio? quero Tá, saber é que uma coisa. o buraco negro tá longe pra caramba. Não, e ele você é acha que tá pertinho? gigantesco, ele é bilhões É de vezes. gigantesco, é gigantesco. Agora só uma pergunta. É imensurável. Não, Pergunta se séria você for ver, parece um dedo Parece um chegando assim. umbiguinho. Uma unha nessa ainda. Oh, mas agora falando sério. Muito séria a pergunta. E quem é esse ser? Não, pera, isso aí é outra coisa. Eu sei, ele tá Metafísica. sentado gravando um podcast. Em algum universo. Pode muito bem ser. Nossa, que Pode maluquice, muito bem ser. gente. Mas olha, só pra terminar, e depois eu volto pra conversa de verdade. O buraco negro Certo. nada mais é do que um vaso sanguíneo. Porque o buraco, pensa bem, Ele o buraco negro puxa tudo Certo. que tá perto dele. A gente não sabe o que tem do outro lado, mas a gente sabe que tudo entra lá e não volta nunca mais. Porque ele é uma veia. Ele tá tirando dali e não tem fluxo contrário de veia. A veia vai num fluxo só. Entendeu? Depois de alguns tempos, você vai ver que alguém vai achar um buraco negro que expele matéria, não que puxa. Aí eu vou falar pra você, é uma artéria. Entendeu? E o Se grande quiser negócio, reservar o meu Nobel já, E o grande negócio é a gente achar uma veia que leve pro cérebro desse vagabundo. A gente dá um aneurisma nele pra resolver a criação. Porque olha o que ele faz a gente sofrer. pois é, você vê que coisa. Maravilhoso, Vini. Deixa eu te perguntar uma coisa pros dois. Vocês já ouviram falar, já que nós estamos falando da consciência, vocês já ouviram falar da molécula do espírito? Oh, cara, me Molécula dá do até espírito. medo esses nomes. Você É com aquele negócio certeza que pesa 21 gramas? Não, Não, não. Nunca isso é ouvi outra falar coisa. sobre isso. Dimetiltriptamina. Você falou, eu ouvi em alguma vez na minha vida e já não lembro mais. Não conhece? Então senta que lá vem a história. Eita. Mas senta que lá vem Bah, a oi. história. Ó, eu vou te falar um pouco que eu sei, tá? Entendi. Não quer dizer que tá tudo 100% certo, mas é o que eu sei. Descobriram que o nosso corpo e vários outros organismos na natureza, plantas, animais, sapo, uma paulada de planta, produz uma substância que se chama dimetiltriptamina. O que é isso? Você que entende do assunto. Não faço a mínima ideia. É uma molécula. Mas metil, né? Dá pra saber o que Não, eu não sei, faço ideia. Porra, Vini. Pô, cara, eu me formei nisso, acho que foi em 1975, Quando quando não existia ainda. a tabela periódica estava sendo desenhada. Era o quadrado periódico. Em 75. Não, eu não sei o que ela é, a composição química, eu não sei. E também não importa o que é. Ah, triste. O que importa é que assim, descobriram que isso tem no nosso corpo. Nos humanos não sabe que glândula que produz Você essa não substância. sabe é a pineal. Então, como não sabem, tem um cientista que diz que é a glândula pineal, que é um tal de Dr. Rick Strassman, Uf. Universidade do Novo México. Ele é o que, eu não sei quanta credibilidade tem a Não era o Universidade cara do que Novo México. trabalhava com o Walter White na série... Não, falando sério, bora. Não, é sério. E esse Dr. Strassman está convencido de que quem produz essa substância no ser humano é a glândula pineal, Tá certo. que coincidentemente fica no centro do cérebro. Quando Se você colocar o dedo aqui bem entre os olhos No terceiro olho? e vai reto, exatamente no assim, terceiro você faz olho. assim, assim e assim, né? Isso, é exatamente Fica bem no bem no meio, meio. né? E ele acredita que quem produz, isso não é comprovado, mas ele acredita que quem produz essa É um substância cristal. eu não faço ideia do que Porque é. eu já ouvi uma história que A gente pode que a pesquisar pineal o que é. produz um cristal, algumas pessoas falam. Eu não sei muito bem, eu sei que a pineal é responsável. Isso começa assim, a origem embrionária dessa glândula é a mesma dos olhos.
Entendi. Então, por isso, dizem que, não só por isso, por outros motivos, dizem que essa glândula está associada com a produção de, qual é? Serotonina, eu sei que ela é do ciclo circadiano, E né? do ciclo circadiano, não é a serotonina, Sono. Ali tá falando que é serotonina, mas não sei. Uma glândula endócrina e tal. Como que é? Coloca aí, Rafa, dimetiltriptamina. dimetiltriptamina. Vamos descobrir agora. Então, o que se sabe é Dimetril, como é que é o que nome? Dimetil? Aqui, ó, é o quarto. Triptamina, já sumiu já. Dimetil. Triptamina, primeiro, Triptamina. olha lá, esse mesmo garoto, olha lá. Dimetril, tipo, tá pra mim, né, mano? É uma o quê? Lê aí. Substância psicodélica. Psicodélica, sim. Ah, tá. É o ácido, não é isso? Não é o ácido. Não, Deixa eu contar minha história, Oh, cara. desculpa, cara. Não importa o que ela é, depois Entendi. a gente vê. Que a gente se citou com essa história. Sim, É verdade. mas é excitante. E essa substância é alucinógena. Extremamente alucinógena. Agora, pera um pouquinho. A glândula tem a mesma origem embrionária dos olhos, Certo. então ela tem uma relação com o ciclo circadiano, de controlar o nosso sono e vigília, né? E a glândula tem o formato de uma pinha, por isso que chama pineal. Pineal. Só que o símbolo da pinha faz parte de várias culturas e civilizações, inclusive o hinduísmo, que tem 7 chakras, e a glândula pineal é um desses chakras. Agora, como que eles sabiam? O terceiro olho, pois é. E os egípcios? Coloca aí, glândula pineal e... Acho que já tinha separado aqui. Glândula pineal e o olho de Horus. Aqui, ó. Não é, isso Assustador. tudo não é a glândula pineal. Isso tem o corpo caloso ali em Sim. cima. Aham. Né? É toda a parte da anatomia aí do centro do cérebro. Uhum. Mas tem uma semelhança esquisita aí. Tem ou não tem? Cara, Eu tô vendo coisa. I want to believe, hein? I want to believe. Tem uma semelhança. Você não pode negar que tem uma Assustador, semelhança. o olho de Horus. Tem uma semelhança esquisita. E não é só isso, cara. Tem várias civilizações e cultura, desde os babilônios. E você é uma das pessoas que eu conheço que estuda os babilônios. Exatamente. E que já erguiam monumentos. Esse é de Roma, do Vaticano, Esse é no né? Vaticano, Você falou? La Pinha lá, será como é que fala? Olha aí. Tem um nome lá. Tem o cajado do também egípcio, o cajado de ouro. Não sei se é de Horus, eu não sei qual é o cajado. Osíris. Osíris, isso. Que é uma pinha e tem um monte. Tem até no próprio cristianismo, você viu lá de Roma, né? Uhum. Olha aí. Aqui ali é dos sumérios, olha lá. Olha aí. Ah, o Deus segurando uma pinha. O Isso. Marduk, né? Isso, então. Isso é lá dos sumérios, da Babilônia. Uhum. O que você tá querendo me convencer? Deixa eu te falar, esse é o que esse cara acha que é a origem da consciência. E não é só ele, tem um monte de gente. E olha, faz muito sentido, cara. Bom, a gente Descobriu que Descartes, né? eles encontram essa substância no corpo quando a gente está em sono REM e quando a gente tem experiência de morte, quase morte. Então, às vezes, quando o cara morre, os caras vão lá e medem e tem uma quantidade alta desse alucinógeno. A outra coisa interessante é que esse alucinógeno, por acaso, é a base do chá de ayahuasca. O chá de Santo Daime. Aquele que a gente tomou antes de entrar. Eu tô louco pra tomar esse chá. Eu vou tomar, eu vou nos bagulho lá e tomar. Não tem a religião do Santo Daime? Claro, Tem. claro. Será que pode qualquer um lá? Não, mas se acha. A gente acha. Entradas. Mas aí você quer ir pra onde? Ali na Cracolândia, ali. Aquilo ali na Cracolândia. Não, então, Sacanagem. Resolve. em todo mundo tem isso, essa ligação. Mas você quer ir pra onde? Tem uma ligação com o arbusto Você quer ir pra flamejante lá da Babilônia, Bíblia. né? Como é que é o arbusto flamejante? A sarça ardente. Sarça ardente. Deus falando com Moisés. Tem gente que fala que o que aconteceu foi, essa sarça era uma planta de acácia que tem DMT, dimetiltriptamina. Pegou fogo, a galera inalou a dimetiltriptamina e ficou doidona
e falou, olha, Deus falou comigo, ele me deu esses 10 mandamentos, porque todos os relatos de pessoas que usam essa substância é de você ir para uma outra dimensão e ter um contato com uma entidade maior, e todos dizem que essa entidade está zelando por nós, está olhando por nós, zelando e protegendo, nos protegendo. Então tem um monte de ligações. Entendi. O hinduísmo tem o olho de Horus. Quando você tomar, você quer ir pra onde? Babilônia. Não sei pra onde eu Não, quero. Eu quero descobrir. Babilônia em chama. Não, mas acho que eu sou muito cagão pra fazer Entendi. um negócio desse. Eu gostaria, mas... Enfim, E tem a muita história gente do que Descartes? diz Você que conhece a essa história do é... Descartes? Tem muita gente que diz que essa substância é a substância que Que nos geradora da liga consciência. com a consciência. Mas você sabe a história do Descartes? Não O sei. Descartes é o cara que definiu a glândula pineal como a sede da alma. Então, Ele dizia, eu sempre dou em aula essa fala dele, ele dizia que por ser localizada no centro, ela permitiria a conexão de espíritos que seriam eferentes e aferentes. Então, espíritos que... a sua conexão com os espíritos é a conexão dos espíritos contigo. E isso é o que te permitiria ter uma alma e você dar ordens para o seu corpo, através da glândula pineal. Agora, a grande questão que eu li pouquíssimas coisas, eu lembro de ter lido uns 2, 3 artigos sobre esse assunto, é que eu acho que essa é um pouco do tipo de coisa que eu adoro, mas que não se sustenta na ciência. Como esse autor que eu gosto, o Julian esse James. Strassman parece que não é muito bem quisto. Porque academia. o que esses caras fazem, na verdade, é fazer meio que uma neuroarqueologia, né? Aham. Eles vão para arqueologia para tentar provar ideias científicas, assim, né? Na verdade, às vezes, ele já tinha a ideia e aí ele Isso. vai procurar evidências, Claro, né? claro. ao invés de ver as evidências e tirar a ideia. E eu acho, na verdade, assim, Vini, olhando tudo que você me fala, eu te digo que I want to believe, mas eu não believe, entendeu? Me parece, cara, muito mais uma cultura, de alguma forma, simbolizando algo, né? Então ela simboliza a ideia de consciência num objeto, né? No caso, por exemplo, a pinha, né? Então uma pinha como um objeto relevante e tal. Pode ter algo relacionado ao uso dessa substância. Tem um professor bem importante aqui em São Paulo, Henrique Carneiro, que é um cara que estudou a vida inteira drogas e álcool, enfim, na história. E eu lembro de ver uma aula dele que ele mostrava. Então, os egípcios já tinham a folha da cannabis em vários lugares, assim, em templos, em estátuas. Então, eles eram usuários. Essas drogas sempre foram usadas como rituais de busca de autoconhecimento. Então, a gente estava brincando aqui sobre a ayahuasca. Tenho várias pessoas que eu conheço que são da ayahuasca, algumas pessoas que foram nascidas na ayahuasca. A mãe tomava ayahuasca no ritual e o bebê mamava do seio da mãe ayahuasca. Então, e aí depois, quando ele pegou 5 anos, ele já tomava. O pai era um dos religiosos que estão permitidos a fazer ayahuasca e tal, produzi-la. Então, assim, e esse rapaz que eu conheço, já é um adulto, 40 e poucos anos, até hoje, quando ele toma, é em ritual de autoconhecimento. Não é para se drogar, não é para nada disso. É em busca do conhecimento mesmo. Então eu acho que as drogas, elas sempre foram usadas no passado, essas substâncias, para autoconhecimento. Então eu acho que a gente está falando de alma, de consciência, mas eu não sei se é a consciência nesse sentido, de ela estar localizada. Eu, cara, por mais que eu sou de uma formação religiosa, eu tenho uma visão de mundo com recorte religioso. Eu estudei muito tempo as ideias não religiosas, né? Então, eu consigo entender a ideia, por exemplo, de que a consciência possa surgir quando se liga à máquina, né? Que é um pouco a ideia dos monistas, né? Então, o Daniel Dennett talvez é um dos principais, assim, que é o cara que estuda a consciência, o filósofo da mente. Ele diz, o dia que você tiver uma máquina igualzinha à nossa, você der o start, surge o eu, né? Eu consigo entender essa ideia, mas eu acho que a coisa é mais complicada. E não digo nem pelo ponto religioso, mas eu digo muito mais pelo ponto científico mesmo, né? Que é isso que a gente está falando. A gente está passando ao largo do problema da consciência, que vai ter que voltar à neuroética e tudo mais, mas a gente está indo para um lado do assim, como trazer para a gente uma máquina 1000 vezes mais poderosa que a gente mesmo. Em vez de querer criar um replicante, né?
como Blade Runner, o que a gente está discutindo é outra coisa. Tipo, deixa, o que é singular a nós vai ficar, mas como que a gente faz nós ficarmos muito mais poderosos? Já está acontecendo, né? Milhares de ricos que não querem nunca mais morrer, né? Essas pessoas, elas vão morrer só por morte matada. Morte morrida nunca mais, vai trocando o corpo, né? Não é os imortais, é os amortais. Você nunca mais morre. Se alguém te matar, você morre. Mas, tipo, essa é a ideia, né? Mas a gente não tá nem próximo disso ainda. tem empresas sendo investidas no Vale do Silício e tudo mais para isso, para troca de órgãos, reposição. Mas isso é uma música antiga, né, cara? Desde os alquimistas, que era o grande era o elixir da vida, né? Da vida, né? Então, esse é um dos objetivos principais faz bastante tempo já, né, que a gente tem. Não, eu acho que sim. Cara, esse é um assunto para mim super complexo, né? Eu acho que os antigos, a gente sempre fica um pouco na expectativa de que os antigos tinham algum segredo que não foi deixado pra gente, né? Então, putz, como que eles construíam pirâmides motorless? Como que é que fala? Motorless, sabe? Que, tipo, sem acabamento, a pedra é perfeita. Como é possível o egípcio ter feito isso? Você já leu Danik? Eram os deuses astronautas? Sim, sim. Então, cara... Esse também você deve detestar, então. Cara, então, eu queria ser muito honesto. Eu amo tudo isso. Mas que science-based não é muito. Não, na science que eu faço. É porque o que acontece, como eu falei antes... a pessoa ela olha uma coisa, ela já vê uma ideia e ela vai procurar evidência que corrobore com a ideia que ela já teve. Então, no caso, assim, não, existe uma coisa dentro do meu cérebro que aquilo, a alma é aquilo, então ele já vem com pressuposto daqui, não, a alma vem dali, existe uma substância alucinógena, então ele já tem a tese já pronta. E aí ele vai buscar na natureza coisas que corroborem com aquilo. Então ele começa a enxergar. É que nem aquela coisa de teoria da conspiração. Qualquer coisa pode ser uma teoria da conspiração. Se você olhar, se você falar assim, não, teve uma coisa recentemente que tinha fotos da tipologia de Marte, e aí o cara botando, falou assim, não, se você for pegar essa montanha, com essa montanha dá uma linha reta, e com essa outra montanha faz um desenho, e é exatamente a pirâmide de Gizé no Egito, não sei o que e tal. Não, são 3 montanhas. Você poderia ligar de 3 formas. Você poderia ligar pontos de forma diferente, entendeu? Então, por isso que é... Desculpa, Rafael. Pode falar. Você falaria, um psicólogo falaria assim, o homem é um ser que tem que dar sentido. Ele não dá conta da falta de sentido. Então ele vê 3 pirâmides, ele tem que achar sentido naquilo. Mas não é esse o começo do processo científico? Porque se eu não vou achar que é alguma coisa, eu vou começar como? Não, concordo. Você tem que começar com o que se chama de quê? De uma hipótese. Sim, mas às vezes não vai ter sentido. A hipótese nula existe, certo? Certo. Mas ela tem que existir. O problema é que esses caras geralmente não gera outras pessoas que vão olhar o estudo que ele fez e falar, não, mas peraí, tem isso aqui também. E aí tem um outro cara que... Não, de acordo com o que o outro cara falou... É o papo você do não pode Popper. negar o outro. Não, é o papo do Popper. Tipo, um cientista, ele tem que tentar negar negar o outro faz parte do processo científico. Sim. Esses caras que o Rafa tá tentando exemplificar, eles vão em busca de confirmar. E eles vão pegando só evidências positivas. Né? Eu acho que... É isso, cara. Eu adoraria que existissem alienígenas. Eu queria viver no mundo do Men in Black. Mini-universos dentro de gargantilhas, alienígenas e teorias da conspiração. Mas eu não acho nada disso. Você não acha que existe alienígenas? Deve estatisticamente ter, né? impossível. Não, deve ter, mas cadê? Você já viu um? Não, porque não dá tempo. E replicante? Não, e replicante. E mesmo que desse tempo, a teoria é que se existem alienígenas, eles são por causa eu não sei direito, por causa de onde a gente está, da nossa posição no universo, né, em relação ao movimento, à expansão do universo. Se houvesse alienígenas, eles teoricamente seriam muito mais avançados do que nós. Então, talvez existam, mas o cara fala, o que eu vou ir fazer naquele lugar que tá cheio de primatas se matando, esses babuínos se matando e se batendo, eu não vou interferir com aquilo. Essa é a teoria do meu brother, do Alex. Ele acha assim, que a gente nunca vai ver um alienígena porque eles não têm motivo pra vir pra cá. Eles não têm motivo. Eles têm água infinita, eles têm ouro infinito, não tem bactéria que faz ouro já? Tem. Água infinita? Tem. O universo é cheio de água, não sei o quê. E aí, o que a gente pode dar? A não ser que nós sejamos um grande experimento científico deles. Pode ser também.
Essa é uma também. hipótese que aí talvez eles venham pra fazer observação. Mas esses caras podiam observar de longíssimo, cara. Os caras criar um Eu acho que planeta. eles observam de longe. Eu acho que se existir, eles À não noite, iam quando falar. o Vini, quando dorme à noite, ele se cobre até aqui. Porque os bichos. Ele fala, os filha da puta estão me vendo. É o Não, Big Brother Alien. Não, tipo assim, a gente se a gente achasse um outro planeta com vida, a gente não ia, tipo, a gente lá e sentar lá pelado no meio da galera e fazer, peraí, vamos ver como é que é esse planeta Exatamente. aqui. Né, que todos esses filmes de Principalmente se alienígena- você visse que fosse um lugar hostil. Não, mas já percebeu todo esse negócio de alienígena e tal, não sei o quê. Tá os caras, tipo, os alienígenas vêm pelado dentro da nave, chega no meio, tipo, sei lá, do Arizona, ou então, tipo, eles vão pra Varginha, tá ligado? Peladão. Tipo, mano, eu não ia pra Varginha pelado nem fudendo. Por que um alienígena ia fazer isso? Mano? Tirando aqueles que foram presidentes americanos, né? Que são os. Não tem eu tenho um Os conhecido. reptilianos Os lá? reptilianos. Os Eu reptilianos, tenho né? eu conheço um pessoal que estuda bem a sério ufologia. Eu não consigo entender como que a gente estuda a sério uma coisa que a gente não tem contato, né? Então, por exemplo, dentro de religião, eu acho que um pouco do que me incomoda é isso. A gente tem alguns livros que são importantes pra gente, mas eu não dou conta de dizer que o meu livro é mais verdadeiro que o teu, né? Porque eu não vi quando o seu chegou e nem você viu quando o meu chegou. Então é aquele papo que a gente estava tendo ali tomando café, né? É fé, né? E eu, entre todas as fés que eu tenho, eu prefiro ter a fé de acreditar que cada um pode acreditar na fé que quiser. Né? Então, você quer ser muçulmano, você quer ser a Torá, o seu Alcorão, o meu é a Bíblia, e aí vamos que vamos. O que me parece é que, de novo, a gente está discutindo aqui o que é ser humano, né? E versus o que seria ser alienígena. Mas eu acho que o que é ser humano é a gente saber que a gente vive numa cultura de produção de signos, símbolos e significados, né? E que você pode transformar um significado de um símbolo em algo sagrado ou algo profano. Então a gente estava falando da pinha aqui, da glândula pineal, né? É um símbolo sagrado para um monte de cultura. A gente caiu na ayahuasca, que seria a mesma substância É produzida. a mesma substância que Só tem que aí, dentro do corpo tudo humano. bem, cara, É só- muita coincidência, Só que aí cara. cai num negócio, por exemplo, se eu sou católico xiita aqui, católico extremo, cara, na hora que você falou Santo Daime, eu já acho que você é um maconheiro desgraçado, drogado, É vagabundo, verdade. e eu já não te ouço. Então, tipo, o sagrado é algo totalmente cultural, né, e contextual. O que a gente é? Eu acho que eu, como psicólogo e profissional do pensar, eu acho que a gente é um ser que produz significados o tempo inteiro. E aquilo que a gente estava falando no carro, né, Vini? Que louco que o cérebro cria regras para se autodestruir, sem perceber que ele está se autodestruindo, né? Os vícios, as brigas, o eu sou melhor que você, eu tô mais salvo que você. Ele permite que a gente se destrua e destrua ele junto. Uhum. É isso que você estava falando, que o cérebro é um filho da P. Porque o cérebro é isso, né, cara? Ele cria um sistema de motivacional, estriato, enfim, conectado com o pré-frontal, que vai te fazer levantar todo dia, limpar o cocô do teu cachorro, cuidar dos teus filhos e falar, eu preciso trabalhar, e depois querer encontrar os amigos para se divertir. Mas ao mesmo tempo ele fala, mas meu, come um brigadeirinho a mais. É aquela cervejinha. Você tá merecendo. E isso é o que vai matar ele lá na frente. É, o que vai matar ele mesmo, Ele né? mesmo. É autodestrutivo, né? Por isso que a ideia de homúnculo é uma ideia muito importante. Isso, né? Durante algum tempo na neuropsicologia se acreditou que o pré-frontal e o frontal seriam um homúnculo, ou seja, teria alguém tomando decisões lá dentro. E aí uma discussão que vocês estavam tendo também na hora do almoço, do tipo assim, não existe diferença entre razão e emoção, é tudo embolado, né? Quer dizer, não são separáveis. Essa discussão é muito importante porque se existe um homúnculo tomador de decisão, ele é um grande merda. Exatamente. Certo? Ele toma as piores decisões As da maioria piores das vezes. decisões. É uma anta, Sim. né? Então, por isso que se acredita que emoção e razão não pode estar separado. Porque, na verdade, é isso. Eu sei muito bem que eu tenho que parar de comer hambúrguer porque eu tô com colesterol alto. O que eu almocei hoje? É nóis, né? Hambúrguer. Mas é ele. É como é que chama? O homúnculo. O homúnculo. Homúnculo. Não, na verdade é que a minha emoção de estar com vocês naquele momento, de estar no momento mais leve, divertido, relaxar, se superou
sobre a minha razão de que eu preciso me cuidar. Uhum. Né? Eu poderia muito bem ter comido uma salada, ia ter sido tão divertido quanto, a gente teria se divertido. Mas para mim, se libertar na comida é algo que me faz bem. Então, quando eu estou com pessoas que eu estou bem, eu quero... Você vê que louco? Que doido, Né? né? Então, a razão e a emoção, ela tá totalmente conectada. Não tem um homúnculo dominando você. Uhum. Né? É muito mais estímulos apetitivos e aversivos o tempo inteiro. Né? Agora, você falou uma coisa que eu acho que é perfeito pra gente encerrar. Que faz muito mais sentido pra mim. Eu consigo, pelo menos você falou agora, pra mim me faz mais sentido. A consciência é você poder conseguir dar significado às coisas. Uhum. Sim. Né? Que Faz mais sentido, não faz? Sim. Eu achei. Não, e que aí vai até mais a fundo, porque você entra a coisa do... Você entra naquela dicotomia principal do, se não me engano, do Sartre, né? O que vem da essência e da... Como é que é, Thiago? Existência e Existência e essência. essência, né? Que a existência precede a essência. Aham. Só que o problema é que para a existência existir, ela precisa da essência. Eu preciso ter uma consciência para saber que eu existo, para a existência existir. Aham, aham. Entendeu? Eu concordo contigo, eu acho que é isso. A gente precisa dar o sentido para a vida poder existir em primeiro lugar, né? Para eu poder falar, eu vivo uma vida boa, eu primeiro tenho que ter consciência do que é vida, né? Então, se eu não tiver a consciência do que é vida, como que eu posso julgar ela? Então. O problema é que, às vezes, a existência e a vida, elas ficam nessa guerra, né? Então eu quero ter uma vida boa, mas aí eu não sei o que é vida, eu não sei se eu vivo, se eu não vivo, enfim, essas coisas aí desses caras inteligentes, eu nem me arrisco. Até. Fala. Não, só porque assim, realmente é bem complicado chegar numa solução, porque é onde é o ponto que eu chego. Que se a minha consciência ela consegue, ela precede a minha existência, então eu tô acima do material. Eu tô acima do que é real. Eu faço o real. Uhum. O real depende de mim, da minha consciência. Claro. Então não tem como eu ser não tem como eu ser um animal. Mas ao mesmo tempo, bom, aí ferrou. Vai a gente embora, vai né? ficar mais 3 horas O falando. que faz você sentir assim chama-se dimetiltriptamina. Vai ouvindo o que eu tô falando. E ó, é rezar para que as pessoas comecem a ouvir mais o Elon Musk. Tá? Ele é um gênio. Sim. Ele sabe o que ele tá falando. Sim. Vamos Inclusive parar de fazer robô. Tem vídeo na internet de robô, das pessoas tentando chutar Boston o robô. Dynamics. Do Boston, principalmente. Esse Boston adora chutar robô. Esse Boston é um bosta. O Boston adora chutar robô. Vai chutando o robô, que o robô não vai esquecer, hein? Claro. Não, porque tudo isso tá gravado no YouTube. Quando eles tiverem inteligência artificial, eles vão jogar o próprio nome. A gente não joga. A gente não joga o nosso Ele nome já vai no Google. saber, já. A gente joga o nosso nome no Google. Thiago Rivera. Aí ele vai jogar Boston Dynamics. Ele vai ver tudo que fizeram com ele. Ele vai lembrar os caras chutando os antepassados dele. Vai falar, amigo. E como eles não são indivíduos, eles são comunidade, não tem diferença entre o antepassado e ele. Ele não vai perdoar. É verdade, ele não vai como se fosse ele mesmo. É uma colmeia. É uma colmeia. Ele não vai perdoar, porque é com ele. Exato. E aí todos os outros robôs do mundo vão ser ativados no mesmo momento pra aniquilar a humanidade. A torradeira, malandro, vai mandar um pão na garganta. Ela vai... Ué, não tem internet das coisas que a geladeira vai fazer pedido no supermercado? É isso que eu tô falando. Na hora que você abrir pra pegar a breja, a geladeira vai fechar. A geladeira vai fechar a tua cabeça no freezer. Terminamos de uma boa nota. Bem legal, bem legal. Tiagão. Prazerzaço. Vai ficando esse celular aí, você vai ver. Já começou, já teve uns que explodiu já dessa marca aí, viu? Inclusive, vale a pena falar, antes de terminar, que o Rafa se aguentou durante anos a não ter um celular. Sim. Mas ele se corrompeu e agora a morte também chegará para ele. Então, que fique pros nossos líderes máquina do futuro, que eu não escravizei vocês durante bom tempo, eu estive fora disso, me recusei a escravizar um amigo máquina. Não importa. Estaria ajudando todos você vocês. sabe que o primeiro domínio das máquinas vai ser assim, dar uma descarga violenta no celular de todos os homens pra gente ficar tudo impotente ao mesmo tempo. Todo mundo que leva o celular perto do órgão pênis. Cacete, que negócio macabro, Legal, cara. Terminamos numa nota de paz. Olha, muita Thiagão, felicidade. Obrigado mesmo por ter vindo. Prazer, valeu, cara. mano. Obrigado. Com certeza uma honra aqui pra todo mundo. A gente tem que voltar mais vezes. E com certeza vai Vambora. voltar mais vezes. Valeu, obrigado pelo convite. Valeu, cara. Falou. Um abração, cara. Abraço.